fala em objetos de estudo da criminologia, eu vou querer, né, explorar um pouquinho isso, levando em consideração os crimes de hoje, né, levando em consideração os crimes cibernéticos, né, os crimes eletrônicos, porque como até agora há pouco eu estava participando de uma outra live com o professor Pantaleão, né, lá de São Paulo, um grande colega nosso de São Paulo, e ele estava falando sobre isso, né, com esse momento que nós estamos passando da pandemia, como que nós tivemos um aumento, né, de crimes ligados à internet. E realmente, né, infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo devido, né, a todo esse problema aí e a necessidade de a gente ter que usar a internet. E queira ou não, nós não temos uma educação correta para aprender a mexer com isso. Pessoal da nossa geração, da minha geração, principalmente, para as pessoas mais jovens, como o doutor Igor, com certeza tem muito mais tranquilidade e facilidade nesse ponto. O doutor Marcos Monteiro também chegando na área. Grande abraço, né, para o nosso amigo e nosso colega, o Marcos Monteiro. Abração. Bom, e aí, Igor, você perguntou dos objetos de estudo da criminologia. A criminologia, né, ela estuda o crime, ela estuda o criminoso, ela estuda a vítima e ela estuda o controle social, né? Então, esses são os 4 objetos de estudo da nossa criminologia. Mas um ponto que eu acho importante a gente passar aqui para o pessoal que está nos assistindo é que quando nós falamos em ciências penais, a gente tem que pensar no contexto de 5 disciplinas que envolvem as ciências penais. Tá? Quando nós falamos em ciências penais, nós temos que pensar na criminologia, na política criminal, nós temos que... Olha, plantão de Campina Grande, olha aí que legal, né? Nossa colega lá de Campina Grande, a Mayra Moura de Campina Grande, legal. Tivemos aí, né, na Paraíba em janeiro, o doutor Igor vai estar aí em novembro, né? Vamos ver, né, Igor, se a gente vai estar lá em novembro no congresso lá em João Pessoa, na Paraíba. Espero que até lá, né, a gente tenha condições de poder participar desse grandioso evento que o doutor Iasa está promovendo lá, né, na Paraíba. Um grande abraço. Então vamos voltar aqui. A gente fala em criminologia, a gente fala em política criminal, a gente fala em direito penal, em processo penal e na execução penal. Então é importante diferenciar essas 5 ciências para a gente poder enxergar que criminologia, ela não é ramo do direito penal. A criminologia é uma ciência autônoma, assim como é o direito penal. Tá? Então são situações diferentes entre a criminologia e o direito penal. E a criminologia, ela é uma ciência que estuda a realidade, né? Ela é uma ciência empírica que estuda o que está efetivamente acontecendo. E aquilo que está acontecendo, aquilo que está colocando em risco a sociedade, aquilo que está colocando em risco a coletividade e o Estado, a polícia, ela não consegue resolver isso através de políticas sociais ou políticas criminais corretas, é aonde a própria criminologia ela leva esse problema ao direito penal para que o direito penal ele possa, então, né, tipificar condutas e aí sim entrar em cena o direito penal, o processo penal e a execução penal. Então a gente faz uma análise bem rápida da importância que é a criminologia nesse contexto, de analisar os fatos, analisar o que está acontecendo, trabalhar com dados, né? Não é uma mera fonte de dados, na verdade ela trabalha com dados, porque isso acaba trazendo aí esse importante papel, aonde, né, havendo a necessidade, busca-se o apoio do direito penal para que o direito penal possa tipificar essas ocorrências e aí sim, né, entrar o braço forte do Estado. Então, eu gosto de colocar isso logo de cara para a gente entender que criminologia, Igor, ela não é um capítulo do direito penal. Tá? A criminologia é uma ciência autônoma que está, né, ali, assim como o direito penal, assim como o processo penal, assim como a execução penal, assim como a política criminal, estão ali dentro do contexto das ciências penais. Eu acho que esse é um foco importante, né, que nós não podemos deixar de abordar. E aí, né, é onde eu sempre gosto de fazer essa colocação, Igor, porque nós estamos passando por um momento onde muitas situações estão ocorrendo no mundo cibernético e que ainda não são tipificados. Exemplo disso, as próprias fake news.
né? E quando hoje nós vimos aí um exemplo, a gente viu aí a notícia de que ela seria votada no Senado e parece que não foi, né, Igor? Parece que foi retirada de pauta. Nós falamos sobre isso ontem, inclusive, né? Dessa questão da fake news, que é algo relacionado ao mundo virtual, né, Igor? Como é que tá? Você tá a par aí da fake news, Igor? Realmente, estava previsto para que fosse votado hoje, mas não foi votado. Vamos ver qual vai ser o próximo passo dessa questão. Inclusive, esse projeto não é necessariamente um projeto que criminaliza essas notícias falsas na internet, principalmente. Esse projeto ele tem o objetivo de tornar, de oferecer meios para que exista mais transparência por parte das empresas que eventualmente possuem, principalmente redes sociais e determinadas empresas que trabalham com uma grande quantidade de informações e que as pessoas estão utilizando para esse tipo de fim. E temos defendido, sim, é uma lei importante, essa lei que era para ter sido votada hoje, mas também temos defendido a criminalização das notícias falsas pela internet. É muito importante que exista, sim, uma criminalização, é muito importante que as pessoas, que exista uma figura específica para esse tipo de conduta. É notório que, muitas vezes, a pessoa que divulga uma notícia falsa, uma informação falsa, ou faz uma publicação ofensiva a alguém, ele pode incorrer em crimes contra a honra, né, como a calúnia, a difamação, a injúria. Ele pode também incorrer no Código Eleitoral, que existe uma previsão específica relacionada com propaganda eleitoral. Então, por exemplo, a denunciação caluniosa eleitoral, que o indivíduo usa propaganda para disseminar informação falsa, sabendo que aquilo é falso contra um outro candidato ou contra um partido. E também os crimes contra a honra eleitorais. E também, dependendo do tipo de delito, dependendo do contexto fático, o cidadão que pratica esse tipo de conduta ele pode incorrer na contravenção penal de falsa alarma, que é o cidadão que divulga, por exemplo, em uma rede social que, olha, estou sabendo que aqui em São José do Rio Preto, em determinado bairro, como está infestado com Covid-19 e mesmo com máscara não está funcionando e está todo mundo morrendo e as pessoas têm que fugir. Isso causa um pânico na sociedade, ele pode incorrer nesse tipo de figura típica. Então, ainda assim, defendemos a criação de figuras específicas para esse tipo de conduta, inclusive com penas adequadas também. Não adianta você ter uma pena que ela é muito baixa, uma pena muito pequena que acaba não desestimulando a prática delitiva. Então, temos defendido algo nesse sentido e, infelizmente, existe por trás disso existe todo um conflito entre partidos, entre políticos. Para muitas pessoas não é conveniente a criminalização das notícias falsas, mas isso representa assim, um avanço e isso é necessário. Inclusive, em diversos países, esse tipo de legislação específica para enfrentar as notícias falsas, criminalizando isso, já foram aprovadas. E espero também que essa lei que hoje ela era para ter sido aprovada, né, que ela foi retirada de pauta, que isso volte, sim, que é uma lei muito bem redigida, inclusive é muito semelhante à legislação de alguns países da Europa. Estive hoje, no período da tarde, eu recebi duas legislação semelhante de outros dois países, inclusive muito parecidas, até os princípios são os mesmos, as previsões são as mesmas, as regras são muito parecidas, e isso representa, sim, um avanço. E é necessário enfrentar. Como já antecipado pelo professor Sumariva, a educação digital é um dos pontos mais importantes, tanto para enfrentar notícia falsa na internet, quanto para enfrentar crime eletrônico, né, realmente. Então, esse é meu ponto de vista sobre esse tema. Mas, aproveitando, né, eu queria te fazer uma outra pergunta, se você me permite. É um tema muito interessante, é um tema que tem sido cobrado também bastante em concurso, e é um dos pontos que chama muita atenção na criminologia, que é a chamada teoria do etiquetamento. Se você Sim, pudesse explicar para o pessoal como que bacana. funciona, né? O que é a teoria do etiquetamento. Bacana, legal. Acho assim, acho que só para a gente poder encerrar, né, o assunto lá, Igor, eu acho que Uhum. essa questão
dos robôs, né? Essa questão das fake news, é uma situação que a criminologia identificou, né? Porque isso vem incomodando a sociedade, né? Isso é algo real e é algo que o direito penal ele fica muito ausente, porque o ponto de partida do direito penal é a norma. É a norma válida. Se você não tem uma lei definindo que está aquela conduta como criminosa, o direito penal, o processo penal, a execução penal ficam ali de braços cruzados, porque nada pode ser feito. E a criminologia não trabalha com a norma, a criminologia trabalha com o fato, né? Com o que está acontecendo realmente. E não resta dúvida que essa questão da fake news, né? A questão dos robôs, e o projeto de lei regulamenta muito isso. Uma coisa que é muito legal, Igor, eu acho, né? A hora que essa lei estiver efetivamente valendo, vai ter muita gente que vai perder muito seguidor aí em rede social, né? Em YouTube, vai cair muita audiência de muita gente, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que está ali em cima de robozinho e que não mostra a realidade. Então, isso é uma coisa que tem que ser regulamentada, porque isso vem, sim, atrapalhando a sociedade. Disparos de WhatsApp, olha, né? São coisas que não podem acontecer. Então, acho que é um momento, sim, do direito penal ter que entrar em campo, né? Isso está bem claro que com as normas que nós tínhamos, nós não estamos conseguindo resolver. Então, vamos criar tipos específicos. Como você disse, eu acho que é um projeto de lei muito interessante, né? E torço para que entre logo em vigência, né? Eu acho que é uma coisa que tem que entrar logo em vigência. Mas vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria do etiquetamento, né? O labeling approach, né? A teoria da rotulação, que é uma coisa bem bacana, porque ela está ligada, né, a uma criminologia crítica, né? A uma teoria do conflito. Quando nós falamos em teorias criminológicas, nós precisamos separar nas teorias do consenso, onde eu posso citar como exemplo ali a Escola de Chicago, é um exemplo das teorias do consenso, e nós temos as teorias críticas, né? As teorias do conflito, da criminologia crítica, e essa teoria do etiquetamento, ela é uma teoria crítica, por quê? Porque ela critica a maneira como o Estado age com relação ao criminoso da sua sociedade. É bem interessante isso. O Brasil, ele é muito mais adepto às teorias críticas, às teorias do conflito, do que às teorias do consenso. Nós não adotamos aqui, por exemplo, muitas coisas da Escola de Chicago, né? Ou aquilo que é oriundo da Escola de Chicago, como, por exemplo, né, a tolerância zero, janelas quebradas, que não são teorias que nasceram na Escola de Chicago, até porque a Escola de Chicago é década de 20, né? Mas são teorias que surgiram aí na década de 80, mas que tem todo um legado relacionado à Escola de Chicago, porque elas trabalham justamente com a criminalidade em centros urbanos, né? Aquela ideia que a cidade produz a delinquência. Isso é a Escola de Chicago, enfim. A teoria do etiquetamento, Igor, ela critica muito a maneira como o Estado trata o seu criminoso, né? E é etiquetamento por quê? Porque ela traz a ideia de que nós, sociedade, nós colocamos uma etiqueta na pessoa, nós colocamos um rótulo na pessoa e essa pessoa vai carregar esse rótulo para o resto da sua vida. Tá? Porque o próprio Estado age dessa maneira, Estado, sociedade, enfim, é algo que você não consegue sair, né, desse ciclo. Então vamos pensar o seguinte, né? A teoria do etiquetamento, ela fala de uma criminalização primária e uma criminalização secundária. O que seria uma criminalização primária? Primária seria aquele primeiro crime praticado pela pessoa. A pessoa vai e pratica a sua primeira infração. Pratica lá um furto, ou pratica um tráfico, enfim, ela vai lá e pratica a sua primeira infração. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser identificada, ela vai ser indiciada no inquérito policial, ela vai ser condenada, tá? E ela vai chegar e vai cumprir a sua pena. Na hora que ela saiu da cadeia, na hora que ela deixou de cumprir a pena, o que ela vai fazer, essa pessoa? Ela vai procurar um emprego. Até porque, em tese, ela foi ressocializada na cadeia e ela então vai ali à procura de um emprego. O que vai acontecer quando essa pessoa for procurar um emprego?
Será que os empresários vão empregar essa pessoa no seu comércio, na sua indústria, na sua empresa? Né? Aí começa aquele ponto. Pede-se um atestado de antecedentes criminais, que é o rótulo. E aí a pessoa leva lá o seu atestado de, né, antecedentes criminais e vai constar o que lá? Uma condenação por um crime de furto. O que vai acontecer com esse empresário? Será que ele vai contratar essa pessoa? Né? Será que essa pessoa terá uma nova oportunidade na sociedade? E aí, como ela não tem uma nova oportunidade, o que vai acontecer com ela? Ora, se ela não tem para onde ir, ela vai voltar para o crime. E aí, essa teoria fala de uma criminalização secundária. Né? Porque sem opção e por culpa da própria sociedade, ela então volta a praticar o crime, e aí vem, né, a ideia de uma criminalização secundária. Tá? Então, isso são questões interessantes, né? São questões bem legais, porque com isso você acaba analisando o perfil das próprias pessoas que integram a comunidade. Dia desses, né, eu estava saindo aqui de casa e o porteiro do meu prédio veio perguntar para mim o seguinte, né, que ele tem lá um parente que foi condenado por um crime, cumpriu a pena e agora ele não conseguia arrumar emprego, porque quando ele falava, né, quando ele mostrava, né, o seu rótulo, as pessoas não davam emprego para ele. E aí ele veio falar assim para mim: escuta, doutor, o que eu posso fazer? O que esse meu vizinho pode fazer para apagar isso aí lá do seu atestado? Né? Eu falei nada, né? Ele pode pedir uma reabilitação, mas não é o momento agora, porque aí ele falou o seguinte: olha aqui, doutor Tremura chegando na área, grande abraço aí a esse grande advogado aqui da região de Rio Preto, né? Grande referência na advocacia. E aí ele falou o seguinte para mim: bom, se ele não consegue emprego, ele vai voltar para o tráfico. E aí? Aí você fica pensando assim, né? Será que realmente é isso que vai acontecer? E por que ele não consegue emprego? Por que as pessoas não dão emprego para essa... E aí eu pergunto, né, o pessoal que está assistindo aqui essa live, quase 10 horas da noite, está aqui, né, ouvindo um pouquinho a gente. Você daria essa oportunidade? Será para essa pessoa, se você tivesse se você fosse um empresário, né, você colocaria essa pessoa dentro da sua empresa? Ou você pensaria também, não, ele já foi condenado por tal crime, eu não coloco ele aqui para trabalhar comigo. Então, isso é algo, né, que é criticado pela teoria do etiquetamento, pela teoria da rotulação. As pessoas acabam, né, por falta de oportunidade, tendo que voltar para o crime, e aí criando essa criminalização secundária. E aí eu vejo muitas coisas interessantes, Igor, e aí eu queria até ouvir um pouquinho você falar sobre isso também, porque na questão de crimes cibernéticos, os hackers, né, as pessoas que entram em contas de bancárias, a gente nota hoje aí uma gama de milionários jovens, né, ligados aí a crimes envolvendo, né, a informática. Esses criminosos, quando são condenados, você tem notícia de uma ressocialização deles, ou eles acabam voltando novamente pelo crime, e não é por falta de opção, porque eles não acham, eles não querem outra coisa, né? O ganho fácil acaba levando ele a voltar para o crime. O que você me fala um pouquinho sobre isso aí, Igor? Quando eu falo sobre a prática de crimes tecnológicos, crimes que o cidadão, aquele cidadão criminoso, o autor daquele delito, ele utilizou a tecnologia, temos observado geralmente duas situações. Ou é aquele cidadão, aquela pessoa que tem um grande conhecimento na área da tecnologia, que conhece muito bem um computador, um tablet, um portão eletrônico de uma residência, um sistema de alarme, por exemplo. Então, ele conhece muito bem isso e ele usa esse grau avançado de conhecimento para a prática de crimes. Por exemplo, também é muito comum, ele invade diversos dispositivos, passa a monitorar tudo que é feito, passa a receber as informações bancárias, ele é o chamado bunker, por exemplo, é um tipo de cybercriminoso que fica recebendo esse tipo de informação. Então ele tem uma grande habilidade nessa área da tecnologia
ele terá mais facilidade para uma recolocação profissional. Por quê? Porque ele tem um grande conhecimento nessa área e isso pode ajudar. Sem dúvida, as pessoas, ele vai encontrar dificuldades para voltar a trabalhar, mas ainda assim, se comparado com outro tipo de criminoso, um outro tipo de cidadão que pratica crimes tecnológicos, que é aquele que não tem tanto conhecimento nessa área, é aquele, por exemplo, se ele vai invadir um determinado computador, ou ele vai enviar phishing, enviar e-mails com informações falsas para enganar a vítima, fazer a vítima instalar um vírus no seu computador, né, instalar um artefato malicioso. Esse criminoso, se ele não tem tanta habilidade para esse tipo de delito, primeiro que ele vai ser identificado com mais facilidade. Teremos mais facilidade, será menos complexo a identificação desse tipo de pessoa. E segundo, que ele, no mercado de trabalho, ele vai ter bastante dificuldade. Ele não é um expert em determinado assunto, então isso vai dificultar. Mas nas duas situações, eles terão dificuldade, sim, para uma recolocação profissional. E o problema é que isso, juntamente com o sentimento de impunidade, quando a gente fala em crimes tecnológicos, muitas vezes existe o sentimento de impunidade. Aquele agente delitivo, ele acredita que ninguém vai descobrir que ele fez o crime, né? Que é muito comum hoje. O cidadão cria um perfil falso, pratica crime por intermédio de um perfil falso em redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e ele acha que ele vai ficar anônimo. E podem ter certeza que tudo que é feito no ambiente tecnológico costuma deixar rastros. Muitas vezes, a partir disso, é possível identificar o autor do crime e ele será devidamente responsabilizado. Então, a gente observa, sim, essa face do etiquetamento, essa dificuldade para uma recolocação profissional, principalmente se ele não for uma mão de obra qualificada, se ele não for um expert nesse tipo de atividade. Por outro lado, quando o cidadão conhece muito isso, temos casos, inclusive, que algumas vezes ele acaba conseguindo um emprego, facilitando em razão dos grandes conhecimentos que ele possui. E um outro ponto também que muitas vezes nós observamos é a migração. A migração daquele indivíduo que pratica crimes e não utiliza nenhum recurso tecnológico, ele não tem nenhum conhecimento desse tipo de recurso tecnológico. Por exemplo, ele pratica um crime fisicamente, ele vai até o local, ele vai à mão armada, por exemplo, está sendo substituído por pessoas que utilizam a tecnologia. Seja um caso, vou apresentar um exemplo recente. O cidadão foi preso várias vezes por tráfico de drogas. Uma dessas vezes ele conhece um indivíduo que pratica golpes, é um grande estelionatário, a pessoa pratica bastante crime de estelionato, enganando as pessoas, e eles ficam com um tempo preso, ele aprende essas técnicas e ele sai da penitenciária, passa a praticar esse tipo de delito. Aí ele foi preso numa operação ocorrida recentemente. O que ele falou? Ele falou, olha, eu achei que não fosse ser preso. Como estou utilizando a tecnologia, como eu acho que a polícia não consegue fazer esse tipo de investigação, não conhece esse tema, ele achou que ele ia ficar impune. O que acontece é que também, por outro lado, as polícias judiciárias, elas cada vez mais estão se especializando, se capacitando, se preparando na área da investigação criminal tecnológica para que esse tipo de pessoa seja identificado, responsabilizado. É isso que é muito importante, né? A gente vê que os setores de inteligência policial eles são cada vez mais equipados, né? Cada vez mais especializados e os policiais, né? Pelo menos os novos policiais, eles estão saindo hoje das academias de polícia com uma capacitação fantástica com relação a esses tipos de crimes. Né? E a preocupação até nossa na época, como dirigente aqui da Academia de Polícia, era essa, era passar essa informação a todos os policiais, porque isso sim, hoje, é algo fundamental no processo de investigação, né, para elucidar delitos. Eu acho engraçado quando você vê na imprensa, a imprensa noticiar que quer apreender o celular de alguém, como se as informações estivessem no aparelho físico do celular.
né? Vamos afastar a nuvem, né? Do sigilo da nuvem nesse celular, que é muito mais fácil. E você vai ter toda a informação que está nesse celular ali no seu computador, né? Afastando esse sigilo. Então, enfim, são essas questões que hoje já cai já é uma rotina dos novos policiais, né? Que a gente não vê isso acontecer muitas vezes com os policiais mais antigos que não conseguem, né, enxergar aí essas novidades, né? E a facilidade que isso traz hoje para a investigação. Mas um ponto que eu achei interessante numa pergunta aqui, Igor, É. esse projeto de lei, ela limita investigações por meio de uso de fontes abertas? Existe essa informação, Igor? Eu, tá, eu penso que não. Eu penso que não. Limita, sim, o potencial de disseminação de uma notícia falsa por intermédio de robôs. Eu penso que, por outro lado, não prejudica de nenhuma forma a investigação criminal, e em especial a investigação em fontes abertas. As fontes abertas, elas se baseiam principalmente em informações verdadeiras, informações verídicas, de perfis que existem, perfis em redes sociais ou em publicações em sites, em blogs, em bancos de dados públicos ou privados. Enfim, isso ajuda bastante a investigação. Agora, a utilização de notícias falsas e a utilização de robozinhos, né, de botnets, por exemplo, ou robozinhos que vão desencadear difusão de informações falsas, isso de nenhum momento colabora. Eu não consigo enxergar que isso vai prejudicar de alguma forma. Muito pelo contrário, né? Também acho que não. Eu tenho vislumbrado que isso vai ajudar bastante. É. Inclusive, até vou pedir para o pessoal, quem tiver pergunta, se puder clicar na interrogação, vocês vão observar no canto, né, na parte inferior da tela, tem o símbolo de interrogação. Se vocês colocam as perguntas lá, fica mais fácil compartilhar na tela para todo mundo ler, e também para facilitar. E só um outro ponto também que eu queria comentar, agradecer a doutora Graciele também, agradecer o doutor Marcos Monteiro, agradecer o Portal Nacional dos Delegados, tanto eu quanto o professor Paulo Sumariba, nós tivemos a oportunidade de ser escolhidos entre os melhores delegados do Brasil em duas ocasiões, né? Eu Sim, fui em sim. 2017, 2019, e muita gratidão por isso. Por isso eu quero cumprimentar o Portal Nacional dos Delegados, que é uma ferramenta muito importante para quem já é delegado de polícia, recomendadíssimo, né, que vocês assinem o portal, e também quem não é delegado, quem está se preparando para o concurso, o portal oferece todo um respaldo com base em peças práticas que ajudam bastante Sem dúvida. o Importantíssimo, futuro né? Muita colega coisa nosso. importante ali. Verdade. É um E só um conteúdo outro fantástico. ponto, o professor Paulo Sumariva comentou que muitas vezes não é necessário a apreensão física, por exemplo, de um dispositivo, de um equipamento. Muitas vezes informações que estão na nuvem, informações que estão em determinados bancos de dados, e realmente eu comungo do mesmo pensamento. Nós temos visto que a investigação tecnológica ela ajuda bastante as pessoas a obter essas informações, né, durante a investigação, ajuda bastante a polícia judiciária a fazer isso, né, Polícia Civil, Polícia Federal. Inclusive, tive a oportunidade de escrever alguns livros sobre essa temática. Eu escrevi 2 livros pela editora Brasforte, sobre investigação criminal tecnológica. Há um mês foi lançado também o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, que é essa obra aqui, um livro que conta com 35 autores, sendo que desses 29 são brasileiros, temos também 2 espanhóis, um colombiano, um português, uma argentina. E também, há pouco mais de 2 semanas, lançamos também pela editora Juspodium, assim como o tratado, lançamos também o Manual de Interceptação Telefônica e Telemática, um livro que eu escrevi em parceria com o Adair Freitas Júnior, com o Oleno Garzella, 2 grandes amigos. Nós trabalhamos juntos e achamos importante transmitir um pouco dessa experiência para os policiais e também apresentar nossos pontos de vista jurídicos sobre esses temas. Então, tão importante que a gente considera informação armazenada na nuvem, a interceptação telefônica e telemática, porque isso torna mais eficaz a investigação criminal. Sempre que se usa tecnologia
na otimização da investigação criminal, e eu chamo isso de investigação criminal tecnológica, sempre que isso ocorre, temos observado realmente uma potencialização dos efeitos da investigação. Então, isso a gente considera muito relevante. Eu queria aproveitar também e fazer mais uma pergunta, se o professor Paulo Sumariva me permite. Queria Vamos perguntar lá. para ele sobre a criminologia prevencionista. Se você pudesse explicar para o pessoal o que significa criminologia prevencionista e como que ela pode ajudar a enfrentar a criminalidade, a busca da segurança pública. Igor, criminologia prevencionista é talvez um dos temas aí mais recentes, né, importantes, porque a gente fala da prevenção. E eu posso até, né, eu gosto muito de falar sobre isso, trazendo aspectos muito modernos. E quando se fala em prevenção de delito, né, ok, não vamos falar de prevenção primária, secundária e terciária, mas não é esse o foco aqui. Quando nós falamos de uma criminologia prevencionista, a gente tem que pensar na criação de obstáculos, né, para que o crime não aconteça. E aí, se você for pegar um exemplo tradicional, a gente vai falar aqui de ofendículos, né? Porque são os ofendículos, por exemplo, é você colocar uma cerca elétrica, é você colocar uma caco de vidro no muro, é você colocar o cadeado, né? Você colocar o portão, colocar um cachorro na sua casa, enfim, né? Colocar ali obstáculos para que o crime não aconteça, ou para que pelo menos o criminoso não tenha tanta facilidade assim em poder realizar ali o seu comportamento. Isso, basicamente, é o que significa a criminologia, né, prevencionista, é a prevenção. É realmente a maneira que a gente possa utilizar para prevenir o delito. Mas se você for fazer hoje, numa análise atual, Igor, uma das coisas que mais, pelo menos do meu ponto de vista, incomoda todo mundo é a fragilidade que nós temos com relação a ser vítima de crimes eletrônicos. É algo que a gente torna muito frágil. Mexendo no celular, de repente aparece lá, né, uma tela diferente e você já não sabe se aquilo é um vírus, se não é vírus. Aí tem aquela história, mas se você tem um iPhone, o iPhone não pega vírus. Será que o iPhone não pega vírus? Só o Android que pega vírus? Então, assim, é algo... Vamos fazer uma compra. Eu me lembro que dia desses atrás eu estava fazendo uma compra, né, de um presente para o Dia das Mães e fiquei com muita dúvida com relação ao site e me socorri do Dr. Igor. Era uma sexta-feira, quase que 1h da manhã, e aí o Igor também estava acordado, né? Cada um, o Igor tem seus motivos, lá, os chorinhos para não deixar dormir. Eu já passei por isso também, a gente sabe como é que é, né, Igor? E aí o Igor estava acordado e ele me orientou e me tirou de uma fria, porque eu ia entrar numa fria comprando ali algo num site que não é um site recomendável. Aí eu fico pensando o seguinte, né? Esse é um aspecto que a criminologia nos livros, você não encontra nada sobre isso. Essa questão da prevenção, né, criminológica com relação a esses tipos de crimes. Até vai ser algo que eu estou escrevendo aí, caso, né, o doutor Igor me aceite na próxima obra dele, para que eu possa escrever ali, pelo menos uma partezinha, né, podendo abordar isso, porque eu acho que é um ponto muito importante, né, e que nós não estamos preparados para isso, Igor, nós não estamos, infelizmente. Então, eu fico pensando assim, né, o que seria algo que pudesse prevenir, por exemplo, né, eu ter o meu computador invadido, né, eu ter o meu aplicativo do banco invadido, por exemplo. Será que é seguro eu mexer no banco pelo celular? Eu fazer transferências bancárias pelo celular? E olha nesse período como nós passamos a fazer isso de maneira, né, virou uma rotina. Até porque eu não vou mais até o comércio, eu faço a compra pelo WhatsApp, faço a transferência bancária e o produto chega até a minha casa. E aí, eu fiz uma transferência, minha conta ficou vulnerável ou não? Então, isso é algo, Igor, que atrapalha, que é um temor, com certeza, de muita gente. Porque há uma insegurança muito grande com relação a isso. Como é que a gente pode
resolver essas questões. E aí, Igor, né, eu queria, assim, a gente está chegando quase que no final já da nossa live, olha aí. E eu queria, assim, que você pudesse falar um pouquinho para a gente, Igor, o que, que pode ser feito, assim, para evitar que a gente se torne uma vítima tão fácil, né, dessas questões virtuais, Igor? É interessante. Eu até penso que um exemplo de criminologia prevencionista seria a educação digital, né? A educação para o uso ético e seguro dos Sem recursos dúvida. tecnológicos. É, e é um tema bem interessante. E até um dia desses vamos escrever alguma coisa sobre isso. Já está feito um convite. Eu vou aproveitar de fazer esse convite, bem interessante, sobre esse tema que eu vou falar Não, agora. não vai me E cobrar do aproveitando. artigo lá, que já está quase pronto, Igor. Calma, hein? Tá, tá. Não, não, não é isso, Não não. cobra no ar, não, Não, Igor. não, não, não pode deixar. Está no prazo, está Mas no prazo. aproveitando, fazer um convite para o delegado Marcos Monteiro, para a gente fazer uma live, até sobre o Portal Nacional dos Delegados. Eu acho que seria um tema interessante, a gente poderia. Já está feito o convite, que eu acho que seria bem legal a gente abordar esse tema, né? O delegado Marcos Monteiro, que é o CEO do Portal Nacional dos Delegados. Mas olha, eu acho interessante, um tema interessante para refletirmos sobre a criminologia prevencionista e a educação para o uso ético e seguro dos recursos tecnológicos, porque o cidadão ele tem que ser conscientizado de que ele deve adotar determinados comportamentos seguros para que ele não seja, por um lado, vítima de crime, ou seja, para que as pessoas, para que os criminosos não enganem ele, não causem dissabores ou até prejuízos, mas também que esse cidadão, que ele não seja autor de crime. Porque Sim. as pessoas muitas vezes não sabem que determinadas condutas são criminosas. Vou dar um exemplo. Eu atendi hoje uma situação relacionada com publicações em grupos de WhatsApp e também no Twitter, que algumas pessoas eram ofendidas. E um ponto interessante é que as pessoas publicavam essas ofensas, alguns colocavam os nomes das vítimas, outros apenas compartilhavam e achavam que esse fato fosse atípico, ou seja, que isso não fosse crime. Por isso que é muito importante uma educação para que as pessoas, uma educação, em especial uma conscientização de que é necessário adotar esses procedimentos, porque não vale a pena ser nem autor nem vítima de crimes. E cada vez mais os recursos tecnológicos, quanto mais eles fazem parte da vida das pessoas, essas pessoas ficam vulneráveis caso os usuários dos recursos tecnológicos não tenham conhecimentos mínimos sobre a segurança. Eu vou te falar um exemplo de um conhecimento mínimo para a utilização de um recurso tecnológico. É que esse recurso tecnológico seja sempre atualizado automaticamente. Que, por exemplo, se o cidadão tem um notebook que tudo que está instalado nele, todos os aplicativos sejam originais, que não sejam piratas. Além disso, é importante ter um bom antivírus. É importante também, não adianta também investir em tecnologia se o elo mais frágil dessa corrente, que é a corrente da segurança da informação, se ele não toma as medidas mínimas. E quem é o elo mais frágil? É o usuário. O elo mais frágil dessa corrente é o usuário do recurso tecnológico. Ele tem que tomar cuidado com aquilo que chamamos o Emerson Vente. Eu lembro quando escrevemos o livro Crimes Cibernéticos, nós falávamos sobre a síndrome do clique, aquela mania que muita gente tem de clicar em todo link que recebe. Então, isso aí é uma questão também muito complicada. Um outro ponto também, eu estou com medo de não dar tempo de a gente terminar essa conversa. Talvez, se não der tempo, não sei como está a sua agenda. Se você quiser começar para a gente começar uma outra live, caso se encerrar, só para encerrar. Sim, a gente marca uma outra Vamos ver, dia. vamos ver. A gente marca outro dia. Pode ser. Verdade. Senão a gente fica até meia-noite conversando. Enfim, perguntaram também sobre o estelionato sentimental. Então é uma questão séria, uma questão grave, muita gente acredita nisso. O cidadão ele vai lá, conquista uma outra pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo, ele conquista, ele faz com que aquela pessoa fique apaixonada. O problema é que é um criminoso.
Então, aquele perfil do Facebook, aquela pessoa bonita, que chama a atenção, que muitas vezes até envia nudes para a vítima e depois pede nudes também, muitas vezes é um criminoso. Ou esse criminoso vai tentar tirar dinheiro da vítima, convencendo ela, por exemplo, olha, eu estou nos Estados Unidos, quero voltar para o Brasil, quero investir dinheiro aí no país, mas você precisa pagar minha passagem, alguma história nesse sentido. Ou ele convence a vítima, por exemplo, a mandar uma imagem íntima e aí depois ele exige dinheiro para que essa imagem não seja divulgada. Então isso é um problema muito sério. Se você quiser falar sobre isso, ou sobre algum outro tema, considerando que eu creio que daqui a pouco acaba Não, é o perfeito. nosso Acho que é tempo. isso aí mesmo, Igor. Acho que essa questão principal está relacionada a essa falta de educação digital, né? Que nós não temos e que a gente percebe que os adolescentes não aprendem isso também, né? E aí é aquela história, a internet é um mundo aberto, a internet é um mundo que vale tudo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muita cautela, né? É claro que não se pode confundir a liberdade de expressão, não é isso, né? Mas também a gente tem que analisar que muda-se muitas opiniões das pessoas através dessa massificação de informações, né? A gente tem aí exemplos, a janela de Overton mesmo fala sobre isso, né? Essa questão da teoria da janela de Overton, onde explica, né, essa massificação de informações, onde a pessoa recebe muita informação igual e acaba mudando a sua opinião. E aí entra, né, a robotização trabalhando nesse ponto de passar as informações. Então, tudo isso, eu acho que são coisas que tem que ser, sim, tem que ser criado. O hábito, a educação tem que acontecer, sim. Uma educação, né, digital, onde a pessoa saiba o que está mexendo, saiba onde está mexendo. Essa cultura da pirataria, né, Igor? É uma coisa que precisa acabar com isso. Né? Por que que eu vou fazer? Eu vou colocar um produto pirata no meu computador. Eu pago num computador, muitas vezes, R$ 10.000, e aí eu coloco lá um software pirata. Poxa, não tem sentido isso. Né? Então, isso é uma questão cultural. Né? Por que que eu procuro o produto que vai danificar o meu aparelho, né? Que vai me tornar vulnerável? Então, tudo isso acho que passa por uma questão de educação. Né? Uma questão de educação que, no meu ponto de vista, tem que começar já com o jovem, né? Com a criança. Não tem como escapar. E hoje, né? Com essa questão da pandemia, a educação hoje passou a ser altamente informatizada, as escolas com aula por videoconferência, e aí você mostra o quê? Que as crianças acabam ensinando os pais como que mexe no computador em muitas funções, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Poxa, por que que essa criança que tem tanta capacidade para aprender, né, ela tem que aprender já o correto, né? Ela tem que aprender o correto para usar toda essa internet, essa informática para o seu bem, né, e não para o mal. Eu acho que esse é o ponto fundamental que tem que ser tratado, né, que a gente espera aí que políticas de educação, políticas sociais ocorram nesse sentido. Eu acho que tem que ser por aí, né? Até porque se você tem uma educação, né, importante, você vai evitar muitos crimes. E quando eu falo numa criminologia prevencionista hoje, dentro do aspecto moderno, a minha preocupação hoje é com relação a crimes cibernéticos. Né? Nas palestras que eu faço, né, em todo o trabalho que eu faço, eu me preocupo muito com isso. Né? Porque é fácil ficar falando de exemplos, como colocar um cadeado, vamos colocar um alarme, tá? Isso era em outras épocas. Né? Isso era em outras épocas. É igual você chegar numa academia de polícia e vir falar de ganso, de informante. Isso acabou, né, gente? Né? Isso é uma coisa que não existe mais, né? Que o policial tem que ir no bar pegar informação. Talvez em outras épocas eram assim. Né? Hoje a informação está aqui na minha frente, está aqui no celular, está aqui no computador. Né? Hoje o investigador ele trabalha sentadinho na sala dele, seja o horário que for. Né? Não é das 9 às 18, né? Pode ser a de madrugada, enfim, a questão de horário, isso é algo que já passou. Né? Então, isso tudo passa, né, necessita uma educação nesse sentido, um aprendizado nesse sentido. Eu acho que é a conclusão que a gente pode tirar, né, dessa live de hoje, quando se fala em criminologia,
né, e crimes cibernéticos parecem dois temas tão distantes, Igor, não são, não. São temas muito próximos quando você pega todo esse conhecimento da criminologia e aplica no dia de hoje. Até porque a criminologia é isso. A criminologia ela estuda a realidade. E hoje, a realidade, o que está incomodando, no meu ponto de vista, demais a sociedade, é essa vulnerabilidade que nós temos com relação à era digital. Né? Eu acho que essa era a colaboração importante que nós tínhamos para colocar aí para, né, o pessoal que passou das 10 horas ouvindo a gente. E é claro, né, fica aí aberta a oportunidade de novos conversos, novos bate-papos, porque eu acho que isso é que engrandece, né? As ideias nascem de um bate-papo como esse, né, Igor? Realmente, eu penso que esse é o caminho mesmo, muito legal, muito importante abordar as interações entre essas duas questões, entre essas duas disciplinas. E eu também tenho realmente uma preocupação muito grande, porque nós percebemos de forma muito clara que, em virtude dessa pandemia, né, em virtude do Covid-19, as pessoas estão mais em casa, isso é necessário, é imprescindível, né? Quem puder, fique em casa. Mas, por outro lado, as pessoas estão utilizando mais os recursos tecnológicos e, além disso, elas estão mais expostas a eventuais crimes digitais, crimes eletrônicos, crimes que têm relação com a tecnologia. É por isso que é tão importante a chamada educação digital. O professor Maringlo, nosso grande amigo da academia, ele comentou a criação da disciplina. Realmente isso é muito importante. Eu me recordo em 2011, eu encaminhei ofícios para vários deputados estaduais sugerindo a criação da disciplina Educação Digital para o uso ético e seguro dos recursos tecnológicos. Eu encaminhei para vários deputados porque eu defendia e defendo que os jovens precisam sim dessa disciplina, eles precisam receber conhecimentos mínimos na escola sobre a utilização da tecnologia. Já passou da época, assim como já passou da época de ficar falando em ganso, informação nesse sentido, já passou da época também da gente imaginar que dá para manter o jovem longe dos recursos tecnológicos. Sim, Eu sei que sim. existem estudos, né, como por exemplo da OMS, que quanto mais tempo demorar para eles terem acesso a esses recursos, as telas principalmente, é melhor para o desenvolvimento da criança. Inclusive existe até a proibição, né, de criança com até 1 ano de idade. Eles sugerem que as crianças até 1 ano de idade não utilizem nenhuma tela, celular, televisão, nada disso. E depois, a partir até os 5 anos, também limites muito rígidos, porque isso é sim um problema. Só que a partir daí, a partir dos 5, 6, 7 anos, não é possível manter o jovem longe desses recursos. Por isso que é importante a disciplina para que saibam utilizar isso, para que dosem o tempo que vão utilizar, mas também que saibam utilizar com segurança, de forma ética e segura, enxergando o próximo, enxergando outros seres humanos que podem fazer mal para aquela vítima ou podem ser vítima de ofensas ou de fraudes, dos mais variados crimes. Então isso é muito importante. Espero que um dia os deputados... Foi até interessante quando o Marinho fez esse comentário, que eu vou encaminhar novamente os ofícios, pelo menos para os deputados da região, mais uma vez sugerindo isso, porque esse ponto é muito importante. A Polícia Civil, a Polícia Federal investiga crimes, responsabiliza esses autores, apura esses delitos, mas, por outro lado, nós enfrentaremos de forma eficaz esses problemas, não apenas baseados no que a polícia tem a oferecer. Os pais têm um papel muito importante com o diálogo, com a conversa, né, com os filhos, a orientação, né, a observação, a disciplina para que os filhos saibam respeitar os pais no sentido de usar apenas um determinado período aquele recurso tecnológico. Tudo isso é importante, mas a escola também tem o seu papel. Então, por isso que é tão relevante a criação de uma disciplina com esse objetivo. E também nós defendemos que existam mais políticas públicas no sentido de que seja feita essa educação digital, no sentido da conscientização, principalmente dos jovens, sobre o uso ético e seguro dos recursos tecnológicos. Então, isso também é muito importante e temos
percebido que é uma forma de enfrentar esse problema. Temos falado, eu até fiz uma anotação aqui para eu não esquecer, que os pais geralmente falam para os filhos o seguinte: olha, toma cuidado na rua, não fale com estranhos, não aceite balas de alguém, não se alimente com algum produto que a pessoa te entregar, não entre no carro de outra pessoa desconhecida, ou sem os pais, sem os responsáveis, não entre na casa de alguém se aquela pessoa convidar você para entrar na casa, mas os pais se esquecem muitas vezes de dizer para os filhos: cuidado no ambiente digital, cuidado quando você usa um recurso tecnológico. Uma rede social hoje, o Facebook, por exemplo, o jovem tem que ter 13 anos para criar um perfil nesse tipo de rede social. Infelizmente, tem pais que concordam e com menos idade as crianças, muitas vezes crianças, fazendo parte dessa rede social, né? Eles mentem a idade e estão lá muito, muito vulneráveis. Vocês não têm ideia como é comum casos de abuso infantil. Muitas vezes até que esses abusos são consumados, algumas vezes são tentados, principalmente por redes sociais. Isso tem sido muito comum. Um outro ponto importante, então, é que os pais eles conscientizem os jovens dos perigos relacionados com os recursos tecnológicos,